Então, foi isso que a gente ficou ontem na aula, né? Retomando o raciocínio É. da aula de ontem. Depois do triângulo equilátero, nós também temos outro triângulo aqui, ó, que a gente vai chamar esse aqui de isósceles. Quem está com o livro aí aberto? Tem alguém com o livro aberto? Ou nenhum está com o livro aberto? E, rapaz, nenhum está com o livro Eu não tô aberto. não, Eu Alderi. tô, Alderi. Pode ler para mim o que é um triângulo isósceles aí na página 70, por favor? Quando os dois lados têm medidas iguais. Isso. Então, se eu tenho um triângulo com dois lados de medidas iguais, olha o exemplo aqui, ó. Um com 4 centímetros, outro com 4 centímetros, certo? Tem dois lados iguais, tem medidas iguais, já sei que esse triângulo é isósceles. Agora, olha a pergunta, olha a pergunta. Olha a pergunta, ela está no joguinho, viu? Então, quem aprender essa aula aqui de hoje, semana que vem eu já vou fazer um joguinho, certo? Então, quem aprender a aula de hoje já vai estar preparado mais uma vez para fazer um excelente jogo, certo? Se eu perguntasse a você, esse triângulo com 4 centímetros e 4 É isósceles. E se eu perguntasse assim, Fernanda, se eu mudasse a pergunta, se eu perguntasse, ele é equilátero? Esse triângulo, ó, 4, 4 e 3, ele é equilátero? Não, Parabéns. Não. Pensa rápido no dia eu lá, não viu? entendi. Certo? Ó, quem não entendeu, ó, para um triângulo ser equilátero, ó, escrevendo aqui de rosinha, ó, equilátero, ele tem que ter todos os lados iguais. Iguais. Ah, Certo? Ó, no slide anterior, vou voltar ao slide. Ó. quer dizer que o de baixo é equilátero, que tá E todos os lados é 3. isso, garoto. Esse aqui é um equilátero, ó. Tá vendo? E o outro, Alderi? Esse aqui de cima, ó. Ah, Esse eu tô aqui. entendendo, porque eu não tava entendendo, Alderi. Isso. Desde o Agora, começo eu não tava entendendo, agora eu tô. Ei, agora, Alderi, e o que não tem nenhum lado igual? aí a gente vai dar outro nome para ele. Escaleno. E esse vai ser escaleno, exatamente. Tá certo? Cuidado. Então, vamos revisar de novo, ó. Eu nem cheguei em escaleno, viu, ainda? Vamos revisar de novo. Se tiver dois lados iguais, ó, dois, ele é isósceles. Certo? Olha o exemplo aqui, 4, 4 e 3. Beleza, é isósceles. Agora olha esse de baixo, ó. 3, 3 e 3. Ele é equilátero. A gente já viu que equilátero tem os três lados iguais. Agora, cuidado, porque além dele ser equilátero, ele é também isósceles. Por que, professor, o senhor está querendo misturar as bolas? O senhor disse que isósceles tem que ter dois lados iguais? Isso. Mas daí também tem dois lados iguais. Isso, aqui, ó. 1, 2. Certo? Então, bota no juízo de vocês que um triângulo equilátero, ele é também isósceles. Agora, nem todo isósceles é equilátero. O senhor pode dar um exemplo de um triângulo que é isósceles e não é equilátero? Posso. Se você olhar para esse triângulo lá de cima, certo? Esse que eu pintei de verdinho. Se você olhar esse triângulo aí de cima, que eu pintei de verdinho, ele é um exemplo clássico de um triângulo puramente isósceles. Ele não é equilátero, porque um dos lados dele ali, ó, tem 3. Então dá problema para ser equilátero. Teria que ser os 3 iguais. Legal? Então bota isso que eu vou brincar no joguinho com isso, né? Muita gente se atrapalha com isso no joguinho, tá certo? Então anota isso aí no juízo de vocês, tá bom? Agora eu vou para o que os meninos estavam falando ainda agora aí, ó.
escaleno. Vou voltar para o meu livro e vou pedir a Gabi para ler o que é um triângulo escaleno. Quando os três lados têm medidas diferentes. Isso. Tá vendo aí? Estou aqui com o livro. Beleza. Agora olha para o exemplo que eu tenho aqui, certo? Eu vou pintar de verdinho. Olha para as medidas aí no celular de vocês, ó. 3,5, 4 e 3. Olha só, nada a ver uma medida com a outra. Um tem 3,5, um tem 4 e outro tem 3. Então, um triângulo que tem os três lados com medidas diferentes, olha como é difícil decorar esse nome. É escaleno. Então, cuidado, galera. Esse nome, normalmente a galera erra. Normalmente a galera esquece. Então, nós já estudamos como classificar um triângulo. Ó. Como classificar. Então, eu sei classificar um triângulo. Legal? Mas eu sei classificar apenas pelos lados. E cuidado, galera. Não só se classifica um triângulo pelos lados. Se classifica um triângulo também quanto aos ângulos. Eita, professor. Acabei de aprender a classificar quanto aos lados. O senhor já vai ensinar quanto aos ângulos? Vou sim. Certo? Olha só que o livro de vocês também classifica quanto aos ângulos. Vou fechar o livro de vocês aqui e eu vou abrir ele em outro sistema. Vou abrir ele com o Drawboard. Então, cuidado, galera. Eu posso classificar um triângulo de acordo com os seus ângulos. Será que o nosso livro ensina a classificar um triângulo de acordo com os ângulos? Olha, se ele ensinar, a gente está feito. É só ler e sair para o abraço, né? Só ler e tchau. Quando eu vou para a página 70, vou olhar aqui se eu boto aqui na página 70. Está na frente. Página 70. Ih, eu estou na 110, cara. Bem pertinho, ó. 76, 74, 70. Vamos dar um zoom aqui. Na página 70 de vocês, ele está ensinando, aí ó, em relação aos ângulos, um triângulo é classificado como acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo, retângulo e obtusângulo. E agora, professor, será que eu vou decorar isso? Tem que aprender isso aí, ó. O primeiro que a gente vai estudar é o nosso amigo acutângulo. Olha que nome feio, galera, ó. Acutângulo. É difícil de decorar esse nome. Não estou dizendo que é fácil, não. Certo? Mas o que é um triângulo acutângulo? Cabe ler para a gente aí o que é um triângulo acutângulo no livro. Quando os três ângulos internos são agudos, menores que 90 graus. Isso, galera. A gente já estudou ângulos agudos, por isso que nós estávamos estudando ângulos. A gente já sabe o que é um ângulo agudo.
é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Certo? Tem que estar entre. Não pode ser nem 0 nem 90, porque 0 é nulo e 90 é reto. Certo? Então, um ângulo agudo é um ângulo de agulha. Ele é fininho. Então, você, para decorar o que é um triângulo acutângulo, você tem que associar acu a agu, certo? Que vem tudo de agulha. Certo? Então, são ângulos finos. Uma agulhazinha não é fininha? Então, são ângulos bem fininhos, tá, galera? Bem fininho. Então, dá para mim associar o que é uma agulha ao acu, ao agu, certo? Então, são ângulos que têm ângulos entre 0 e 90. Ah, professor, dá um exemplo aí de um triângulo acutângulo. Aqui, ó. 60, 80 e 40. São todos ângulos agudos. Será que esses ângulos estão entre 0 e 90? Claro, pode apostar. Dê outro exemplo, professor. Olha outro exemplo aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? 60, 60 e 60. E o que é curioso é que se eu somar os três aí, se você somar os três ângulos, obrigatoriamente eles têm que dar 180, senão tá errado o triângulo. Tá bom? Então, um triângulo acutângulo é um triângulo que tem os três. Galera, não pode ser só dois, não. É os três, tá certo? É os três, tá bom? Três ângulos agudos. Beleza, vamos para o próximo. Depois do acutângulo, aí no livro de vocês, Gabi vai ler de novo para a gente, só que só Gabi está com o livro. A partir da próxima aula eu quero o livro, hein, galera? Tem que Eu tô com assistir o livro também. Opa, Fernanda, então nos ajuda aí no retângulo. Quando um dos ângulos internos é reto, ou seja, medida igual a 90 graus. Beleza, galera, por isso que eu ensinei ângulo a vocês. Olha só que legal, ó. Se não souber dos nomes, se esquecer dos nomes, meu Deus, não sai do canto não, ó. Tem que lembrar que reto é um ângulo de 90 graus, certo? Pode esquecer, pessoal, tá bom? Então, o que é um triângulo retângulo? Esse é o triângulo mais famoso da matemática, pessoal. É o retângulo. É aquele triângulo que tem mas é só viu? Ângulo de 90 graus. Não existe um triângulo com dois ângulos de 90 graus, galera. Não existe, tá? Não existe. Não caia nessa. Tá bom? Então, se o triângulo tiver um ângulo reto, tchau, pimenta coloral. O triângulo é retângulo. Esse aqui vocês são obrigados, viu? Obrigado a aprender. Vão ver ele pro resto da vida na matemática. Triângulo retângulo. Ok. Olha outro exemplo de um triângulo retângulo aqui embaixo, ó. Certo? Outro exemplo, ó. Agora aqui ele foi bonzinho, ele botou o ângulo, ó, 90 graus. Não precisava. Sempre que eu quiser representar um triângulo retângulo, galera, eu não preciso colocar o ângulo. Eu coloco aquela caixinha com um pontinho dentro. Legal? Beleza. Fernanda, lê para nós aí o nosso amigo obtusando. Ok. Quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Obrigado, Fernanda. Nada. Olha só, galera, de novo, aparecendo outro nome que a gente já estudou, ó. Obtuso. Meu Deus, professor. E eu lembro mais o que é um obtuso, professor? Tem que lembrar. É um ângulo que está entre 90 graus e 180. Ah, professor, não pode ser 90, não? Não, se for 90 é reto. Pode ser 180, não, professor? Não, é entre. Se for 180 é um ângulo raso. A gente já estudou isso, tá? Então, cuidado, ó.
é um triângulo. Eita, professor, só tem que ter um? Só um ângulo interno obtuso. Galera, não é igual ao ACU, que é os 3. Esse é OBI. Só um, tá? Olha um exemplo aqui, ó. Esse aqui, não sei se está dando para ver aí no celular, tá bem fraquinha a cor Dá dele. para ver. Dá para ver, ó. Mas esse ângulo aqui é de quantos graus, Fernanda? Que eu estou circulando. 130. 130, Fernanda. Tá entre 90 e 180 ou não tá? Tá. Então, galera, toda vez que tiver entre 90 e 180, um ângulo, só um, eu já posso dizer que o meu triângulo é obtusângulo. É. Certo? Cuidado, muita gente erra no obtusângulo. Por que erra, Fernando? Olha por quê. Por que erra, Emanuel? Olha por quê. Gustavo, olha por quê. Porque ele olha para aqui, ó, 30 e 20. Ah, professor, os ângulos de agulha, fininho. Aí, ó. Esse aqui eu já decorei. Esse é o acutângulo. Não, tá errado. Certo? Mas, professor, tem 2, o outro só tem 1. Quero saber, não. Se tiver um ângulo, só um ângulo obtuso, morreu Maria Preá. O triângulo é obtusângulo. Legal? Para ser acutângulo, para ser agulha, para ser ângulos agudos, tem que ser os 3. Não só um. Eita, isso dá um joguinho tão bom, galera. Joguinho que só dá ponta a vocês. E a regra mudou, né, do jogo. A regra agora é boa. O primeiro lugar ganha 2 pontos, o segundo lugar ganha 1 ponto e o terceiro lugar ganha meio ponto. Tem terceiro, até o terceiro lugar agora ganha ponto, ó. Pergunta a Gabi aí, se ela não ganhou aí um bocado de ponto, ficou com média 10. Por quê? Porque escutou o que o professor disse. Galera, dia de joguinho, semana que vem, assista a aula. Quando eu terminar essa aula, eu vou postar as 2 aulas que eu estou devendo, tá certo? O nosso grupo todo mundo já conhece, né? É o grupo lá do colégio, Flores Unitão Diniz, né? No YouTube é o canal, certo? Então, vou postar lá. Depois da página 70, galera, olha o que nós temos aqui. Ainda tem um exercíciozinho já para vocês, né? Mas eu vou explicar depois da página 70. Tem algumas coisas ainda que eu quero explicar. Veja lá, nossa aula está acabando. Eu vou explicar algumas coisas aqui. Já vimos os tipos de triângulo. Eu quero falar algumas coisitas mais. Coisas que eu não falei, tá? Tá aí a primeira parte. Falamos tudo de triângulo. Falamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Falamos. Vimos exemplo, brincamos, fizemos conta. Fizemos até essa conta aqui, ó. Somando os 3 para achar o valor de x. Agora, essa aqui eu não tinha falado a vocês, que está aí no livro de vocês também, tá bom? O desenho não. O desenho não está. Eu tirei de outro livro. O que é que eu quero falar a vocês? Galera, presta atenção. Eu sei que se eu somar os ângulos internos é 180. Isso a gente aprendeu. Mas o que a gente não aprendeu foi que existe também os ângulos externos. E o que é o externo? É o que está fora, ó. Está fora, não é dentro. Fernanda disse isso bem direitinho na outra aula. Fernanda disse que externo é fora, interno é dentro. Então, esses ângulos verdinhos aí que eu estou pintando, que ele está laranja, eu estou pintando ele de verdinho, ó. Se eu somar eles, não é 180 como os internos. Mas se eu pegar aquele externo lá, x, somar com aquele externo lá de baixo, y, eu boto o acentinho porque é indicação de ângulo. Toda vez que eu quero falar de ângulo, eu posso botar esse acentinho na letra minúscula, tá, galera? Então, se eu somar os 3, sabe quanto é que dá? 360.
certo? Então, se eu somar 3 ângulos externos, é 360. Beleza. Agora, olha outra coisa. Menino, tem coisa demais. Hoje é a aula mais difícil que tem de triângulo. Outro detalhe. Se eu não quiser somar os 3 externos, mas se eu quiser misturar externo com interno, tem como? Tem. Galera, esse aqui é o que mais cai em vestibular, ó. Se eu quiser pegar esse externo, se eu quiser descobrir o valor dele, ó, basta eu somar, sabe quem, ó? Esse interno mais esse outro. Meu Deus, professor. Quer dizer que se eu somar os dois não externos, aliás, se eu somar os dois internos, é igual ao externo? É. Agora, cuidado. Eu só posso pegar os que não é vizinho a ele. Veja que quem está vizinho a Z aí, ó. Quem está vizinho é C, ó. Então, por isso que eu não posso pegar C. Porque se eu pegasse C, se eu pegar C e somar com Z, tu sabe quanto é que dá isso? 180. Isso, vimos isso na última aula, não foi, Fabrício? Se eu pegar Foi. um ângulo interno com um externo, os dois vizinhos dá um ângulo de meia volta, galera, ó. Meia volta, ó, o transferidorzinho de 180 graus, ó. Tá vendo? Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando a você que, olha, se eu somar os não vizinhos, ó, não vizinho a ele, né? Eu vou tirar C de tempo. Se eu somar A com B, isso é igual a Z. Que legal, professor. Beleza? Então, isso também existe na matemática. Né? E o livro de vocês vai trazer isso já já. Deixa eu ver se faltou dizer mais alguma coisa. Soma de um ângulo interno com um ângulo externo. Um ângulo interno, um polígono. Falei isso também, ó. Tá vendo? Era isso aqui que eu estava querendo dizer a vocês. Claro, tudo isso eu vou dizer na próxima aula. Eu só estou apenas, como nossa aula está encerrando, eu estou apenas adiantando, como eu sempre faço com vocês, né? Eu adianto o conteúdo e quando começo na próxima aula eu já reviso de novo. Certo? Na próxima aula a gente vai estudar bem direitinho isso. A gente vai ver que a gente pode descobrir sim os ângulos externos, tá certo? E podemos também descobrir os internos, se eu tiver os externos. Certo? Mas o que eu queria que vocês memorizassem na aula de hoje, não é nem essa prévia da aula da semana que vem. O que eu queria mesmo que vocês memorizassem da aula de hoje é exatamente aquilo que eu falei. O que é equilátero, o que é isósceles, o que é escaleno. Isso é uma classificação quanto aos lados. Mas se ele não der os lados, professor, mas sim os ângulos, e agora? Eu vou ficar perdido? Vai não. Porque você aprendeu, ó, que eu também posso classificar um triângulo quanto aos ângulos. Se os 3 ângulos forem agudos, ele é acutângulo. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. E se ele for um ângulo obtuso, só um obtuso, ele é obtusângulo. Se vocês aprenderam isso hoje, minha única aula, que é só uma aula, graças a Deus, eu dei uma boa aula, certo? Agora, se não aprendeu, vai ter a chance de rever a aula, entra no canal, né? Assiste novamente a aula e deixa seu like também, tá bom? Para fortalecer o canal. Galera, nossa aula finalizou. Alguém tem alguma dúvida? Não. Se não tem nenhuma dúvida, pessoal, então tenha uma boa tarde a todos, tá bom? Até Boa segunda-feira. tarde, Aldeia. Alderi, tchau, boa Boa tarde. tarde, até a próxima Tchau. aula. Boa tarde.